Olá, meus amigos! Bem-vindos ao nosso curso de Direito da Criança e do Adolescente para o Exame de Ordem. Eu sou o professor Ricardo de Sá, já estive aí do lado de vocês em busca da Rosinha, e hoje sou o juiz de Direito aqui em Pernambuco, justamente na área da infância e juventude. Eu recomendo muito que vocês interajam comigo, porque eu tenho uma intolerância à solidão. Então, eu gostaria de convidar vocês, antes de nós iniciarmos o nosso conteúdo programático, a me seguir lá no Instagram. Vocês podem me encontrar lá no prof.ricardo de Sá. prof.ricardo de Sá. Lá vocês me sigam, vocês vão encontrar muito conteúdo de direito da criança e também de direito constitucional, que são as duas disciplinas que eu ministro, inclusive aqui no curso de vocês. E mais importante do que isso, vocês vão me encontrar, né? E agora eu quero pedir uma coisa a vocês, hein? Quem me seguir, não me siga na moita. Sigam e se apresentem para eu saber de onde vocês falam, o que é que vocês estão achando das aulas e conhecer com quem é que eu estou falando. Afinal de contas, se alguém está me seguindo sem mostrar a cara, eu fico logo pensando coisa errada. Vamos lá, pessoal. Bem, essa aula de hoje é o que eu denomino sempre para os meus alunos, tanto nos cursos de OAB, nos cursos preparatórios para concurso, nos cursos de formação de magistrados, né, que nós ministramos para os novos juízes. Eu denomino essa primeira aula de lavagem cerebral. Né? Direito da criança e do adolescente é uma disciplina que no exame de ordem não traz lá muitas questões, traz, sei lá, 2, 3 questões, quando muito. Mas pergunta para quem reprovou, com 38 acertos, com 39 acertos, quanta diferença fazem duas questões? Né? E aqui eu vou passar para vocês o essencial para você ser aprovado, né? Para você acertar essas duas questões e conseguir o acesso lá para a segunda fase. Tá bom? Bem, muitas pessoas chamam a nossa disciplina de ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. E isso, na verdade, é uma metonímia. Substituir o todo pela parte. De fato, o Estatuto da Criança e do Adolescente é o marco principal do direito da criança e do adolescente no Brasil. Mas não esgota epistemologicamente a disciplina. Quer dizer, nem tudo que é direito da criança e do adolescente está no Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu preciso... E aí que vem a razão de eu chamar essa aula de lavagem cerebral. Aqui eu vou, neste bloco, introduzir o direito da criança e do adolescente. Mas para nós conseguirmos enxergar o significado, o valor, a importância deste momento, é preciso fazermos uma pequena recapitulação do que veio antes do direito da criança e do adolescente. Tá bom? Vamos lá? Bem, nós podemos divisar, quer dizer, enxergar pelo menos duas maneiras de tratar o público menor de 18 anos. Os de menor, né? Como se dizia antigamente. Como sujeitos ou como objetos, tá? No direito romano, não custa lembrar, o pater familia, né, o pai de família, o patriarca, era o senhor da sua família. Senhor, inclusive, da vida de seus filhos. Este era, é bem verdade, um conceito extremo, né, de subordinação, de sujeição da criança ao adulto, mas, ainda que de forma atenuada,
este sentimento ainda ecoou, reverberou durante praticamente toda a nossa história do Ocidente, né? Salvo aí a última metade do século XX para cá. No Brasil, então, os últimos 30 e poucos anos. Tá bom? Então, quando eu falo da fase do objeto, eu estou tentando resumir uma maneira de encarar o público infanto-juvenil que era estranha ao bem-estar delas, ao bem-estar dessas pessoas. Né? A criança e o adolescente, que não eram tratados dessa forma, né? Eram simplesmente menores, passaram muitos apertos, né, no sistema jurídico. Na cultura, e a cultura reverberava essa irrelevância, esse desdém pelos nossos pequenos no ordenamento jurídico. Então, no Brasil, nós podemos, primeiramente, enxergar uma fase de irrelevância jurídica. Relevância no sentido de que não havia nenhuma preocupação especial com este público. Então, desde o nosso ordenamento imperial, quando nós nos tornamos independentes, até o início da nossa república, não se fazia nenhuma referência especial ao menor. Né? Essa nomenclatura criança e adolescente é muito nova, muito moderna. Não havia nenhuma menção especial, nenhum tratamento diferenciado para este público. Tá? No começo do século XX, entra em cena o chamado direito do menor, ou direito menorista, que olhava para o menor, mas de uma forma indigna. De uma forma indigna. Por que é que eu afirmo isso? Porque a primeira vez que se tentou disciplinar algo de especializado no nosso direito para este público foi com um viés extremamente punitivista. Quer dizer, a criança e o adolescente, né, os genericamente denominados de menores, eram verdadeiros objetos de direito. Quer dizer, eles não tinham consideração à sua vontade, aos seus interesses, às suas necessidades. Eles eram tratados como um verdadeiro inconveniente social. Especialmente quando delinquentes. O primeiro marco dessa fase é o nosso primeiro Código de Menores, né, lá de 1927, apelidado de Código de Melo Matos. Melo Matos foi um juiz de menores. Aqui não havia absolutamente nenhuma preocupação com criança e com adolescente. Nada de protetivo, apenas preocupações repressivas, né, de lidar com o delinquente, né, com o marginal, né? Daí surge a chamada doutrina do direito penal do menor. Ou direito penal juvenil. E os seus destinatários eram todos aqueles meninos e aquelas meninas que estavam, digamos, fora do figurino de família de margarina. Hã? Estavam fora de uma família, abandonados. Na verdade, a discriminação, esse código era muito elitista, né? A discriminação com a criança carente era tamanha que o tratamento era análogo a um de uma criança delinquente ou de um adolescente delinquente. Não havia nada de diferente.
Aliás, quer um sintoma disso? Eu já mencionei a vocês que sou juiz de vara da infância já há alguns anos. Quando eu cheguei na minha comarca atual, fiz uma reunião, um grande encontro, um grande seminário, com gestores das escolas. O município em que eu trabalho é um município grande, relativamente, pertencente, inclusive, à região metropolitana de Recife, da capital aqui de Pernambuco. Os gestores não sabiam diferenciar o que era um menino acolhido, quer dizer, aquele menino que estava abrigado, daquele menino infrator, do adolescente infrator. Não. Achava tudo era igual. Por quê? Era cultura arraigada ainda. Terceiro marco, nós vamos encontrar a chamada doutrina da situação irregular. Essa doutrina foi instaurada pelo Código de Menores, o segundo Código de Menores, né, o Código de 1979. Esse segundo Código de Menores foi o que antecedeu o nosso Estatuto da Criança. O seu marco ideológico é essa doutrina da situação irregular. O que significa a doutrina da situação irregular? A atuação do sistema de justiça em favor do menor, né? Hoje nós devemos até evitar a expressão menor, porque ela ficou muito estigmatizada por esses dois códigos de menores, que eram duas leis muito maléficas, né? Muito preconceituosas, muito discriminatórias. Então, o seu alvo, seu objeto, né? Aí que a gente ainda está falando de objeto de direito, era o menor. Veja que também não havia essa distinção entre criança e adolescente, desaparece essa distinção apenas na Constituição. É o menor em situação irregular. Então, se o juiz verificasse a situação irregular, poderia atuar. E atuava, olha lá, atuava de maneira totalmente voluntarista. Hã? Como um pai que castiga os seus filhos. Hã? Lembra aquela concepção do pater família, né? Do pai ser senhor de seus filhos, até da vida e da morte? É claro, no Código de Menores não aparece tamanho senhorio. Mas veja que o juiz atuava como lidava na veneta. Como dava na telha. Precisava fundamentar, não tinha devido processo legal. Ó, o menino tá na rua ali, recolhe e bota ele na FEBEM. É o antigo sistema da FEBEM e FUNABEM. Tanto o infrator quanto o menor carente, o menor abandonado, estavam em situação irregular. Certo? Resumindo, carência ou delinquência. A situação irregular era caracterizada por esse binômio, ou carência e ou delinquência. Quando isso acontecia, ainda naquela cultura elitista, né, discriminatória, a justiça da infância, na verdade não é a justiça da infância, a justiça de menores, metia o menino lá recolhido, né? Recolhido na antiga FUNABEM, ou FEBEM, que era chamada de Fundação do Bem-Estar do Menor, que de bem-estar não tinha nada, né? Então havia uma fachada, né, uma tentativa, uma aparência de proteção, mas na verdade o que havia era essa visão segregacionista. Por que segregacionista? Quem estivesse em situação irregular mandava se recolher. Ah, tá abandonado? Bota na FEBEM. Ah, tá delinquindo? Bota na FEBEM. Já pensaram o quão cruel, quão perversa é essa forma de ver as coisas? O artigo 2º do Código de Menores de 79 definia a situação irregular. Vejam que tudo aqui nos remete ou à carência, privado de condições essenciais de subsistência, vítima de maus tratos ou castigos moderados, em perigo moral devido a encontrar-se em ambiente contrário aos bons costumes, de modo habitual, exploração e atividade contrária aos bons costumes, privado de representação ou assistência legal pela falta de eventual dos pais ou responsável. Então, isso aqui é o que? Carência, né? Aí depois vem delinquência, com desvio de conduta em virtude de grave inadaptação familiar ou comunitária, e autor de infração penal. Delinquência.
rompendo com este ciclo maldito, né, de repressão e opressão aos nossos pequenos, nós passamos para a segunda fase, que é a fase da criança e do adolescente, né? Aqui eu tenho o surgimento, o germe do direito da criança e do adolescente. No âmbito internacional, eu vou ter a Declaração, né, dos Direitos da Criança. Internacionalmente não se faz essa distinção. Nos grandes acordos internacionais de proteção da criança, todo indivíduo menor de 18 anos é tratado genericamente como criança. No Brasil, ainda houve essa subdivisão entre crianças e adolescentes. Então, o direito da criança e do adolescente surge nessa segunda fase. Estou falando em nível de Brasil, tá? E é caracterizado pela elevação desse público infanto-juvenil ao status de sujeitos de direito. Agora, criança e adolescente não são mais um inconveniente social. Aquela, entre aspas, sujeira que eu tenho que varrer para debaixo do tapete, né, que eu tenho que segregar. Não. Agora ele é protagonista. Mais do que isso, além de eles serem expressamente tratados como sujeitos de direitos, né, assegurados pela Constituição primeiramente e em seguida pelo Estatuto da Criança e pelas leis que sucederam, a Constituição assegura à criança e ao adolescente a absoluta prioridade. Então, vejam que revolução. O giro de 180 graus. Eu não era nada, agora os meus interesses são primevos, não é? São primordiais, são primazes. Nossa Constituição utiliza a expressão prioridade, ela faz inúmeras referências a prioridades. Mas eu desafio vocês, pode pegar isso, sua Constituição, abrir, dar um Ctrl F, procurar assim, absoluta prioridade. Só em um momento o Constituinte qualifica a prioridade como absoluta. É exatamente aqui, ó, no artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito. Opa! Agora, eu não vou tratar de resolver o problema, né? De dar um jeitinho. Eu vou garantir direitos. E eu vou garantir esses direitos com absoluta prioridade. Ok? Com absoluta prioridade. Em seguida, o texto constitucional enumera vários direitos. Ó, vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade. Vejam que no caso da criança e do adolescente, dignidade aparece como um direito. Ó. No texto constitucional, lá no artigo 1º, a dignidade é um princípio fundamental, é um fundamento da República Federativa do Brasil, vocês vão lembrar. Quando o Constituinte fala de crianças e adolescentes, lá no artigo 227, ele utiliza a dignidade como um direito. Um direito. Vejam, atentem para um detalhe, tá? Atentem para um detalhe. Dignidade, respeito e liberdade. Esses três direitos aqui, dignidade, respeito e liberdade, pode aparecer em algum material ou em alguma questão como
trilogia da proteção integral, certo? Então você pode fazer puxar esse comentáriozinho. Ó. Dignidade, respeito e liberdade constituem o que parte da doutrina denomina de trilogia da proteção integral. Convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Esse mesmo texto aqui vai ser repetido no Estatuto da Criança. Coroando esse movimento de fundação do direito da criança e do adolescente, vem o Estatuto da Criança em 1990, entrando em vigor lá no dia 12 de outubro daquele ano. E de cara, logo no título, faz a sua ruptura, né? Promove a revolução. Opa, não é Estatuto do Menor, é Estatuto da Criança e do Adolescente. Se você conversar com um juiz, com um militante do direito da criança, que passou por essa transição da década de 80 para de 90, e essa transição do Código de Menores para o Estatuto da Criança, você chamar um menino menor de 18 anos de menor, é capaz de dar em você. Ele corre em você para meter o cacete. Uma vez eu fui dar uma palestra, aí um curso de formação, né, para juízes. E aí na plateia tinha um juiz, colega nosso, meu amigo, que era dessa fase. Ele entrou na magistratura no começo da década de 90, né? Tem seus 30 anos de juiz hoje. Aí ele disse, olha, gostei demais da palestra, mas não bote nome menor não, por favor. Que isso dá muito trauma, né? Muito trauma. Então, rompe-se, abole-se a expressão menor, que passa, inclusive, a ser considerada depreciativa. Para provas, às vezes, a banca não faz diferenciação, não, tá? Agora, se a questão for uma questão conceitual e utilizar a expressão menor, essa expressão está errada. Mas, às vezes, o examinador não faz não compreende muito essa diferença, não leva isso muito a sério, não. Bom, agora com militante, a turma do politicamente correto, não use. Então, o Estatuto coroa aquela previsão do Constituinte. E por que é que se fez essa distinção criança e adolescente? Então chamou todo mundo de criança. Quem é essa criança e quem é esse adolescente? A criança, segundo o artigo 2º do Estatuto, é a pessoa com até 12 anos de idade incompletos, quer dizer, antes de completar 12 anos, eu sou criança. A partir do momento que eu completo 12 anos, e enquanto eu não completo 18, eu sou tratado de adolescente. Como eu disse a vocês, para o direito internacional não há essa diferenciação, criança e adolescente. Mas, Ricardo, faz alguma diferença? O sujeito ser criança ou ser adolescente? Não é todo mundo, todos eles não estão protegidos pelo ECA? Estão. Mas as crianças são mais protegidas. Do outro lado, os adolescentes são mais empoderados. Deixa eu explicar. Ainda que o adolescente não tenha o seu desenvolvimento mental, psíquico, intelectual completo, vocês vão me convir que a tendência é que o adolescente tenha mais capacidade de autodeterminação do que uma criança. Né? Então, isso vai gerar algumas diferenças de tratamento. Por exemplo, se toda vez que um menor de 18 anos comete um crime, nós bem sabemos lá do direito penal, este indivíduo é inimputável. Então, ele pratica o ato definido na lei penal como crime ou contravenção, mas ele não é criminoso, ele não pratica crime. Mas pratica
à luz do direito da criança e do adolescente, ato infracional. Por exemplo, o menino lá morde o coleguinha na escola, causando uma lesão corporal. Cometeu a lesão corporal. É crime não, mas é ato infracional. Se esse menino é uma criança, né, 3, 4, 5 anos, isso acontece mais com as crianças novinhas, né? Mordeu um amiguinho, ficou a marca, fez lesão corporal, cometeu ato infracional? Cometeu. Mas ele não tem nenhuma responsabilidade. Não responde nem pelo ato infracional. Já se um adolescente fizer isso, ele cometerá ato infracional e esse ato infracional vai gerar a possibilidade de uma sanção, que é o que nós chamamos de medidas socioeducativas. Então, a criança e o adolescente cometem ato infracional, mas a criança não sofre medida socioeducativa, são as sanções, o adolescente sofre. Tá bom? Então, nosso público-alvo é o menor de 18 anos. Tá bom? Mas atentem para esses pequenos temperamentos. Primeiro, apesar de a lei se destinar à criança e ao adolescente, ela pode, excepcionalmente, ser aplicada aos maiores de 18, desde que não tenham ainda completado 21 anos de idade. Como? O próprio Estatuto permite que a medida socioeducativa de internação seja aplicada ao maior de 18 anos. Ele cometeu um ato infracional ainda adolescente, evidentemente, atingiu a maioridade, mas ele pode ainda cumprir a medida socioeducativa, cumprir a sanção até os 21 anos. Aí vem a súmula 605 do STJ e nos diz o mesmo, ó, qualquer medida socioeducativa pode ser cumprida após os 18 anos, desde que não ultrapasse os 21 anos de idade. Tá bem? Outro exemplo, a adoção. A adoção de menores de 18 anos segue o ECA. Maior de 18 segue o Código Civil, aplicando subsidiariamente o ECA. Mas, se a adoção for de um indivíduo maior de 18, mas menor de 21, e que já estivesse sob a guarda do adotante antes da maioridade, a adoção segue o regime do ECA e tramita perante a Vara da Infância e Juventude. Tá bom? Agora, uma importante informação para o âmbito para a OAB, tá? Essa previsão aqui da aplicação excepcional do Estatuto da Criança aos maiores de 18 e menores de 21 anos não tem relevância para o âmbito civil. Isto é, civilmente, o sujeito é capaz e pronto, né? Atingiu os 18 anos, ele atinge a capacidade civil plena. Não tem nada, nenhuma aplicação dessa previsão do Estatuto para o aspecto civil, não. Ele já é plenamente capaz, tá bom? Plenamente capaz. Agora, outra observação aqui importante, acerca dessa independência, né, entre a esfera civil e a esfera estatutária. O Estatuto da Criança protege criança e adolescente, independentemente de capacidade civil. Então, mesmo que o indivíduo seja um adolescente emancipado, né, 17 anos emancipado, 16 anos emancipado, ele continua protegido pelo Estatuto. Então, por exemplo, eu sou emancipado, tenho 17 anos, sou emancipado, cometo um ato descrito na lei penal como crime ou contravenção, eu respondo como adulto ou como adolescente? Resposta, respondo como adolescente. Eu respondo pelo ato infracional. Tá bom? Resumindo, a proteção visa a idade e não a capacidade civil. Uma coisa, capacidade civil, outra coisa, imputabilidade penal, outra coisa é a proteção à criança e ao adolescente. Tranquilo? Lembrem-se dos marcos ideológicos, tá? O Código de Menores, de 1979, consagrava a doutrina da situação irregular. E o Estatuto da Criança, né? Nós falamos de questões conceituais.
Mas do ponto de vista ideológico, nós temos também uma migração da doutrina da situação irregular para a doutrina da proteção integral, que é assunto para o próximo bloco. Tá legal? Grande abraço, amigos, e até daqui a pouco.